sua mão onde você está. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por sua obra na nossa vida, te agradecer, Senhor, por sua bondade, te agradecer porque cada um de nós nessa noite tem uma história com o Senhor e nós te agradecemos porque o Senhor foi lá nos buscar onde nós estávamos e nessa noite nós estamos aqui podendo receber da tua palavra, adorar o teu nome, te louvar e viver um estilo de vida que acima de tudo honra o teu nome. Senhor, abençoa essa noite a sua palavra, que ela realmente encontre lugar no coração do seu povo e traga mudanças significativas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Sabe que eu estava me preparando para pregar esse fim de semana e eu estava trabalhando num outro texto e, de repente, eu fui surpreendida pelo Espírito e ele me levou a essa pregação e parte dela eu preguei em 2022, né, e eu fiz algumas alterações aqui, mas pode ser que você vá lembrar de alguma coisa. Então, se você quiser ouvir a pregação antiga, é a marca do batismo, e hoje eu mudei o título para ficar com cara de mensagem nova. Eu vou falar sobre a bênção do batismo. Se você quer me acompanhar com a sua Bíblia ou aqui no telão, abra lá Mateus 3:13, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou então em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado que me dá grande alegria. Eu quero falar 4 coisas com vocês nessa noite sobre Jesus. E a primeira delas é que Jesus escolheu, ele decidiu se batizar, mesmo que ele não precisasse. Ele escolheu fazer a vontade do Pai, escolheu fazer o que Deus estava requerendo dele. O texto diz que Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Gente, foi uma jornada meio longa, 60 km andando, né? Naquela época, João pregava para o povo para que eles crescem naquele que viria depois dele, né? Depois de João. E os que abraçavam essa mensagem de João reconheciam seus pecados e eram batizados esperando pela revelação do Salvador. Eles se enchiam de esperança e expectativas para receber o Messias que ia aparecer em algum momento, ele viria em algum momento. Atos 2:38, ele fala das 3 experiências básicas que todo cristão, né, deve experimentar, deve experienciar. E João, ele pregava a primeira dessas 3 experiências. Ele pregava sobre arrependimento. Então, ele falava sobre esse tema porque na vida cristã tudo começa a partir do arrependimento, que é quando reconhecemos que as nossas escolhas têm nos afastado do Senhor e que precisamos mudar de vida. Então, nós nos arrependemos daquela maneira antiga de viver e a gente escolhe viver melhor, andar melhor, fazer melhor ao lado de Jesus. Naqueles dias, os batizandos, eles andavam pelas ruas da cidade totalmente encharcados. E aquilo era uma declaração pública de que não só eles tinham recebido a pregação, a mensagem de João, mas eles também estavam na expectativa, né, na espera do Salvador que viria. Agora, assim como nos dias de João, algo, gente, na nossa vida pública, depois do batismo, precisa ser visível.
A gente já não vai andar pelas ruas encharcados, né? Mas o nosso testemunho, um novo estilo de vida precisa comunicar uma mensagem de que alguma coisa mudou na nossa vida. Então, as pessoas com as quais nós nos relacionamos no dia a dia precisam ver essa mudança. E muitas vezes nem é preciso falar nada, porque o nosso testemunho fala por si só. Amém? João também falava nas suas pregações que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lá no versículo 11 de Mateus 3 diz assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, além de serem batizados, aquelas pessoas ouviam a pregação de João, se enchiam de esperança e ficavam na espera do Messias, que seria alguém muito superior a João, e no pacote daquela espera também tinha duas coisas mais, né? O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Hoje os nossos irmãos serão batizados, e além de tudo que nós já vimos aqui nessas poucas palavras, o batismo também expressa identificação com Jesus, expressa o desejo de nós sermos como eles. Sabe, o batismo, hoje os nossos irmãos serão batizados. O batismo, na verdade, ele é resultado de uma obra que começou lá naquele dia, quando vocês entregaram a vida para Jesus, quando vocês antes foram convidados para uma célula, para um culto, e ali entregaram sua vida para Jesus. Na sequência vieram aqui na frente e publicamente fizeram uma oração junto com o pastor, entregando seu coração para Jesus e dando a ele o direito de conduzir suas vidas. E depois vocês acenderam uma lâmpadazinha lá atrás, e foi um momento muito especial. Mas hoje no batismo, o batismo é mais um testemunho público de uma mudança de vida, de uma mudança no estilo de vida que nós chamamos de conversão. E por causa dessa conversão, nós somos introduzidos nos processos de Deus. Colossenses 3,10 diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que vocês aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Sabe, a obra final do Espírito Santo com você e comigo, ela na verdade tem o começo lá na conversão, mas é um processo, na verdade, que vai levar só a vida toda. É até nos tornarmos parecidos com Jesus. Então, no dia a dia, o cristão vai sendo renovado, transformado e vai conhecendo o Senhor. Hoje de manhã eu compartilhava uma visão que uma das nossas intercessoras teve, e eu achei tão propício para essa mensagem. Na verdade, aquela visão me ministrou tanto. O sentimento era que ela teve aquela visão para mim, de tanto que ela me impactou. Ela viu um vaso lindo, um vaso perfeito, um vaso fino, delicado, e ela dizia que era difícil explicar a estrutura daquele vaso, porque numa primeira vista ele parecia de água, é como se as paredes dele fossem de água, mas ao mesmo tempo ele brilhava, parecia que tinha uma glória, muito difícil de explicar, ela dizia. E em algum momento ela é levada a olhar dentro do vaso, e quando ela vê ali a parte interna, tinha um vaso de barro quebrado dentro desse vaso glorioso. E ela sabia na visão que aquele vaso tinha sido quebrado há muito tempo. Então, ela, quando vê os pedaços, 3 pedaços de barro, ali dentro desse vaso, ela fala: Jesus, se você quiser pegar uma marreta e terminar de quebrar esses cacos de barro, esses pedaços de barro, o Senhor pode fazer isso, eu te autorizo. E ele disse: não, filha, eles estão aí para você não se esquecer de onde você veio e quem você é.
E ela disse então: Jesus, eu nem percebi quando esse vaso foi quebrado. E ele respondeu: ele foi quebrado quando você perdeu o controle da sua vida para mim, quando você me deu o controle sobre a sua vida e quando você passou pelos seus processos de entrega e obediência. Lindo, né? Eu fiquei tão ministrada com aquilo, porque na verdade, gente, a obra do Espírito Santo na nossa vida, ele começa de dentro para fora. Coríntios diz que nós somos vasos frágeis de barro que contêm um grande tesouro. Quantos vasos de barro nós temos aqui que carregam um grande tesouro aí dentro? Levanta essa mão, vou dando a dica, porque o anjo está passando e ele precisa saber se você está aí alinhado com a palavra. 2 Timóteo diz que numa grande casa existe todo tipo de vaso e quem se purificar de seus erros será usado para fins especiais e honrosos. Sabe, amados, todos nós começamos a nossa jornada cristã como vasos de barro. E uma obra contínua do Senhor na nossa vida, representada por esse tesouro que está dentro de nós, que tem total relação, né, com a presença que nós carregamos, né, com o lugar que nós demos ao Senhor no dia que nós o convidamos para ser o nosso Salvador e Senhor. Esse tesouro, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo dentro de nós, de dentro para fora. E à medida que a gente vai crescendo em conhecer o Senhor, esse tesouro também vai crescendo e ele começa a transbordar, e nesse transbordar, ele vai nos revestindo de Cristo. Cada dia nós vamos ficando mais parecido com o Senhor, cada dia nós vamos sendo revestidos um pouco mais, vamos sendo renovados à medida que nós andamos com Ele. E aí nós nos tornamos um vaso glorioso para a presença de Deus, para a glória de Deus. E essa glória que vai crescendo, né? Coloca o cinturão de segurança aí para não cair da cadeira. E essa glória que vai crescendo de dentro para fora, vai transbordando, e ela esmaga o vaso de barro que está lá dentro. Porque o novo vaso vai se transformando, enquanto essa presença, essa graça vai transbordando na nossa vida. Né? Quantos vasos esmagados a gente já tem aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Sabe, gente, isso aí é resultado dos processos de Deus na nossa vida. Sabe aqueles processos difíceis que às vezes a gente não entende? E a gente faz aquelas perguntas infantis, né? Deus, por que eu? Você não está vendo a minha situação? Olha isso, olha aquilo. Gente, isso aí é Deus esmagando o vasinho de barro, porque Ele quer que a glória dEle seja vista na sua casa, na sua vida, no seu corpo, na sua casa, em quem você é. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse corpo que nós temos hoje, esse vaso de barro frágil que nós somos hoje, isso é material para essa terra. Ele não serve para a eternidade. A obra que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, que começa de dentro para fora, isso é para nos preparar para sermos feitos de um material que suporte a eternidade com Jesus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência de estar na igreja, num culto, numa célula, e de repente vem uma presença de Deus tão importante sobre você que a primeira coisa que você faz é cair de joelho. Esse corpinho aqui não aguenta a presença, a glória. Então o Senhor vai nos transformando a partir desse tesouro que Ele colocou dentro de nós. Agora, por que lá dentro desse vaso especial tem que ter os cacos de barro?
porque ele serve para a gente como um memorial, para nos mantermos humildes, quebrantados, para que a gente lembre de onde a gente veio, quem a gente é, na essência. Porque, gente, ser humano, e ser humano com Deus, tem uma inclinação a se achar. Não é? É tão comum a gente ver por aí pessoas que têm um pouco mais de unção, que se movem um pouco mais no profético, no ministério de cura, sei lá, em alguma coisa a pessoa já começa a se achar, você não tem acesso a ela. Ela precisa ser chamada por determinados títulos, ela precisa ser reconhecida dessa e daquela maneira, e a pessoa esquece de olhar para o vaso e lembrar que, eu sou feita de barro. Então nós precisamos desse memorial, porque nós temos essa inclinação de achar que nós fomos vaso glorioso a vida inteira. E aí nós perdemos a identificação com aquele vaso que está chegando na igreja, que é de barro, barro duro, barro difícil. A gente perde a sensibilidade, então nós precisamos disso como memorial. E João também, ele vai falando em Mateus 3, sobre 2 batismos, ou quem sabe, 2 aspectos do batismo com o Espírito Santo, que são fundamentais nesse revestimento de Cristo em nós. O primeiro é quando nós somos batizados com o Espírito Santo e falamos em novas línguas. E eu me pergunto, seriam as línguas estranhas que nós falamos um tipo de treinamento para o idioma que nós falaremos eternamente, na eternidade? Será? Fica aí a dúvida. Depois vocês podem perguntar para o pastor Hugo, que é teólogo, e não eu. Agora, o segundo batismo que ele fala, ou o segundo aspecto desse batismo, ele, na verdade, ele, de fato, é um nível que a gente ainda não conhece, gente. Mas eu creio que a igreja do Senhor em breve passará por esse batismo de fogo como uma preparação para esses dias que estão adiante de nós. Quando os discípulos de Jesus passaram por esse batismo, eles foram reconhecidos como apóstolos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele precisou desse batismo quando passou de perseguidor para perseguido. Quando a gente lê os livros que esse homem escolheu e a maneira como ele viveu, gente, ele tem que ter passado por alguns batismos de fogo para suportar a carga daquele ministério. Então Jesus, nesse ponto, ele decidiu se batizar, mesmo que ele não precisasse, e nós precisamos passar pelos mesmos batismos que Jesus passou, sim ou não? Sim, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e, na hora certa, batismo com fogo. Quantos candidatos a gente tem aqui? Olha o anjo passando. Segundo, o batismo de Jesus. Lucas 3, 21 diz assim: certo dia, as multidões estavam sendo batizadas. E Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Sabe, gente, estavam ali muitas pessoas que seriam batizadas. Havia uma multidão, na verdade, no meio da multidão, quem estava lá? Jesus. Então, na multidão devia ter provavelmente aqueles que acompanharam os que seriam batizados, também devia estar lá os curiosos, também deviam estar lá os espectadores, mas também estava no meio da multidão Satanás. Ele ainda não tinha identificado Jesus, o filho de José, como o Messias. Gálatas 3, 27 diz assim: todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Sabe, quando a gente
passa pelo batismo, na verdade, nós nos unimos com Cristo. E através dessa união, nós somos revestidos de Cristo. É como se, ao passarmos pelo batismo, é como se fosse colocado sobre nós um manto, nos revestindo, no caso de Cristo. E eu creio, gente, que quando a gente passa pelo batismo, uma marca visível no mundo espiritual passa a fazer parte de quem nós somos. E essa marca faz distinção das pessoas de Deus no mundo espiritual. Esse texto diz que enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Eu fico imaginando algo, assim, nas minhas imaginações, eu fico imaginando uma névoa quase palpável, assim, descendo dos céus no formato de uma pomba, vestindo as costas de Jesus como um grande manto, deixando uma marca que passou a fazer parte da figura dele no mundo espiritual. Esse texto diz que quando Jesus vai saindo das águas, ele ouve o Pai falando: esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Sabe, no meio daquela multidão, os textos dizem que nem todos conseguiram discernir a voz do Pai. Alguns parece que ouviram um barulho como um trovão, outros provavelmente discerniram, Jesus discerniu, alguns discípulos discerniram, mas com certeza, Satanás, quando ouviu aquela voz, aquela mesma voz que um dia, como querubim, ele ouviu tantas vezes bem de perto, ele reconheceu a voz. E ele reconheceu o que a voz falou. Mas eu fico imaginando que ele deve ter pensado: será que esse homem comum, o filho de José, é o Messias? Será que o Filho de Deus deixaria aquela glória onde ele vivia para se vestir de humanidade, se fazer homem, vir morar, viver entre os homens? Então, quando Jesus sai das águas, certamente ele viu a marca e ele sabia que tinha alguma coisa diferente com aquele homem e ele precisava se certificar se ele era mesmo filho de Deus. Nós sabemos que Jesus sai dali, vai para o deserto, 40 dias de jejum, e Satanás vai atrás dele para testá-lo, para desvendar o mistério, para saber se realmente aquele cara era o Filho de Deus. Então, eu não vou entrar muito nisso, mas você lembra que no deserto, entre muitas coisas, Jesus passou por 3 tentações, onde o inimigo, antes de fazer cada pergunta maliciosa, ele questionava Jesus, na verdade, fazendo uma afirmação que o levasse a duvidar. Se Jesus era mesmo Filho de Deus, ele falava: se você é o Filho de Deus, então faça isso, faça aquilo. Jesus estava sendo testado. Agora, gente, pensa nisso. Jesus tinha acabado de ter uma experiência fenomenal com a presença. Ele viu o que muitos não viram, ele viu os céus se abrindo. Ele foi cheio com o Espírito Santo, ele foi revestido de uma presença, porque ele estava às portas de inaugurar o chamado dele, a tarefa para a qual Deus o havia enviado. Então, no deserto, Jesus foi tentado. Agora, Jesus foi testado, é o que eu quero dizer. Agora, se Jesus foi testado, o que você acha de mim e de você? Nós também seremos testados. Sabe, tudo que você tem recebido do Senhor passará por testes. A unção que você carrega, o ministério que você desenvolve nessa casa, as suas finanças, seus negócios, suas intenções, sua fé, sua cura, sua libertação, tudo será testado. E presta atenção nisso. Anota de preferência essa frase.
o seu testemunho vai ter que falar mais alto do que a sua experiência. Jesus teve uma experiência espetacular no dia do batismo. Ele foi aquela pessoa que viu todos os detalhes. Ele realmente aproveitou de tudo naquele momento, não escapou nada. Mas o que sustentou, o que estabeleceu aquela experiência foi o testemunho dele lá no deserto. Ali, no batismo, o pai fala: este é o meu filho amado. Lá no deserto ele está sendo testado. Se você é mesmo o filho de Deus, faz essas pedras aqui se transformarem em pão. Você não está com fome? Se você é filho de Deus, então faça. O que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo colocar em dúvida a última afirmação que o pai fez sobre a vida dele. Gente, quantas afirmações o Senhor faz a nosso respeito. De que nós somos filhos amados, de que Ele tem um chamado, de que Ele quer nos usar. Tantas coisas maravilhosas o Senhor faz com a nossa vida. E na primeira oportunidade o inimigo tenta roubar aquilo, colocando questionamentos no nosso coração, porque esse é o trabalho dele, roubar aquilo que o Senhor nos deu. Então, o seu testemunho vai falar mais alto do que a experiência que você teve. Sabe, algumas vezes a mesma coisa que o Senhor nos dá, Ele pede de volta. Gente, que coisa difícil, que jornada difícil. Às vezes nós pedimos tanto uma coisa, nós queremos tanto algo pontual, e o Senhor nos abençoa, Ele nos dá aquilo. E no momento seguinte, Ele fala: eu quero aquilo como oferta. Porque nós estamos sendo testados na nossa fé, na nossa confiança ao Senhor. Porque às vezes, gente, nós nos perdemos nas coisas que o Senhor nos dá, e aquilo se torna um laço e nós nos afastamos dele. Testes, provas, não é fácil não. Mas a gente precisa confiar na obra que o Senhor está fazendo no nosso interior, porque é de dentro para fora. Sabe, a nossa oração deve ser: Senhor, o Senhor sabe que eu não dou conta, mas eu quero ser aprovado, então me ajuda. Me ajuda porque eu quero te honrar. Sabe, no final do teste, Jesus foi servido por anjos. E eu quero profetizar sobre você nessa noite. No final do seu teste, você vai ser coroado com bênçãos maiores. Abra suas mãos e diga: eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. E diga comigo: tudo que o Senhor me pedir, eu não vou reter, eu vou entregar. Amém? Sabe, gente, com a experiência do deserto, Satanás entendeu que ele estava mesmo diante do Filho de Deus, e a Bíblia diz que ele então deixa ele e ele se afasta. Mas voltando ao dia do batismo de Jesus, quando o Pai descortinou os céus, e eu fico imaginando, né, que Jesus olhando para os céus, ele viu os céus se abrindo como um pergaminho. Sabe, o espetáculo daquela noite, na verdade, foi a forma do Pai dos céus dizer, falar sobre o valor e a importância do batismo nas águas. Sabe, há um tempo atrás eu vi um vídeo que me chamou muito a atenção. Ele parecia uma feira, na verdade, e nessa feira tinha como se fosse uma barraca. E ali, umas pessoas devidamente paramentadas para aquilo. Mas o curioso dessa barraca é que eles estavam desbatizando pessoas. Havia uma fila de pessoas que estavam se apresentando diante daquelas pessoas, né, para serem desbatizadas. E, gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada. Mas eu entendo que todas aquelas pessoas que estavam naquela fila e que queriam se desbatizar,
concordavam com aquilo, na verdade, elas estavam removendo a marca do batismo que as identificavam com Cristo e, obviamente, receberiam uma marca que as identificariam, né, com o outro lado. Mas a minha pergunta, o meu questionamento foi o seguinte: se eles estavam se dando o trabalho de desbatizar pessoas, no mínimo, isso revela um valor altíssimo do batismo, sim ou não? Ele carrega uma marca. Então a gente poderia pensar que aquelas pessoas lá eram só rebeldes, pessoas feridas com a fé, que estavam ali não querendo mais saber de igreja, mas o que eu realmente acredito é que aquela ação inconsequente removeu algo invisível aos olhos humanos, mas que era totalmente visível no mundo espiritual. Essa marca que faz distinção entre aqueles que não pertencem a Jesus e outras pessoas que são propriedades do Senhor e que jamais serão confundidas. Romanos 10:11 diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Coloca a mão no seu coração. Sabe, gente, a marca é a garantia de que nós não seremos confundidos. Repete comigo: eu não serei confundido. Não seremos, gente, porque nós carregamos a marca. Nós não seremos porque nós estamos revestidos de Cristo. Não seremos porque o sangue de Jesus está sobre nós. Não seremos porque nós temos a marca. E vai chegar um momento que a igreja dos últimos dias vai carregar também a marca do batismo de fogo. E se prepara, porque esse vai ser bom. Outro dia eu vi um testemunho de uma moça que ela resolveu entrar numa igreja, mas ela tinha alguns espíritos guias com ela. E quando ela estava para entrar, eles disseram: é melhor você não entrar nesse lugar, porque esse é o único lugar que nós não podemos garantir proteção para você. Ah, que curioso. Sabe, por isso, nós precisamos entender o valor daquilo que nós carregamos, gente. É muito poderoso. A gente se acostuma com isso, isso se torna familiar, se torna comum, mas nós carregamos algo muito poderoso. Agora eu quero te dizer isso: se o batismo não começar no teu coração, né, falo para vocês, mas falo para todos nós, ele não teria significado algum. No caso deles, eles apenas entrariam secos nas águas e sairiam do outro lado molhados. O batismo precisa começar no coração, nessa obra de dentro para fora, que honra a Deus. Lembra, a gente começou como vaso de barro e um dia nos tornaremos vasos gloriosos nas mãos do Senhor. Terceira coisa, Jesus estava inaugurando o novo. E o novo, ele não era só novo, mas ele também era completo. Atos 1:5 diz que João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, gente, só o batismo de João não era suficiente. O povo precisava conhecer as 3 experiências lá de Atos 2:38, batismo nas águas, no Espírito Santo e também o batismo com fogo. Quando Paulo encontra alguns discípulos lá em Atos 19:3, ele pergunta: que batismo vocês receberam? E eles dizem: o batismo de João. João batizava com o batismo de arrependimento, disse Paulo, mas dizendo ao povo que cresce naquele que viria. E Paulo acrescenta: aquele que viria já veio. Ele é Jesus. Agora vocês precisam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que eles ouviram isso, foram batizados. Paulo impôs as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas e passaram a profetizar.
Sabe, os nossos batizandos, a maioria deles, eu imagino, que já foram batizados com o Espírito Santo no encontro com Deus. Mas caso alguém não tenha sido, quando vocês descerem as águas, já desçam orando, porque quando subir, vai subir orando em línguas, amém? Então, segundo esse texto, nós temos essa bênção. Sabe, gente, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo e falam novas línguas? Levanta bem alta a sua mão. Gente, olha para o lado. Olha para o lado. É muita gente poderosa nesse lugar. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Essas línguas, elas precisam fazer parte do seu dia a dia. Tem muita gente que recebe o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas e depois nunca mais vai falar em língua, ou vai falar quando estiver arrepiado. Num culto assim abençoado, aí você fala umas línguas. Não. As línguas precisam fazer parte da sua vida todos os dias. Você não pode passar um único dia sem falar em línguas. No seu tempo devocional, com certeza. Mas em muitos outros lugares, você pode estar falando isso. Quem vai para o trabalho de ônibus? Quem vai para o trabalho dirigindo? Você pode ir orando em línguas nesse trajeto. Quem passa roupa, lava roupa, passa pano no chão, limpa a casa. Você pode fazer isso orando em línguas. Gente, vai ser tão bom que vai passar rápido. Nós precisamos das línguas no nosso tempo de louvor e adoração. Sabe, gente, eu quero acrescentar uma coisa. Quando eu estou aqui no meu tempo de louvor e adoração, eu não olho para a igreja, a menos que eu sinta uma palavra, ou Deus está me incomodando e eu passo um olho assim, um olhar sobre vocês, porque eu entendo que o Senhor quer trazer alguma coisa. Mas fora isso eu não vejo quem está, quem não está, que hora você chegou. Mas algumas pessoas perdem parte do louvor e chegam no culto para pregação. E eu quero dizer que isso é um erro muito grande. Você precisa chegar na igreja antes do louvor começar. Sabe por quê? Porque o louvor é o seu culto pessoal. Esse é o momento em que você fecha os teus olhos, abre o seu coração. Esse tesouro que está lá dentro começa a transbordar na sua vida. As maiores experiências que eu tenho com o Senhor, com visões, com palavras proféticas, com visitação do Senhor, é no louvor, porque é o meu culto para Ele. É a hora que eu interajo, é a hora que eu falo, é a hora que eu ouço. Você não pode perder o louvor. A pregação é maravilhosa, ela é super importante. Mas percebeu que só eu falo e você escuta? No louvor você fala e Ele te ouve. No louvor você adora e Ele recebe. Esse é o seu culto e você não pode perder. E quando você está nessa segunda parte do culto, enquanto eu estou falando, seria muito bom se você estivesse orando em línguas baixinho, aí dentro do seu coração. Porque você vai ouvir coisas que eu não falei. Você será ministrado em coisas que eu não disse. Porque o Espírito começa a falar para você. Gente, as línguas são algo poderoso que o Senhor nos deu. E nós não podemos usar pouco isso. Nós temos que ser abundantes no uso, na fala, da expressão, da oração em línguas. Sempre ore de maneira que você se ouça. Não precisa ser alto, mas pode ser alto também. Sabe como que eu faço compra de mercado orando em línguas? Eu dirijo meu carro orando em línguas. Eu vou para uma consulta orando em línguas. Eu faço isso o tempo inteiro, porque isso é de um valor muito alto para mim. E para terminar, o último ponto. No espetáculo dos céus abertos, o Pai faz a melhor e maior declaração de todos os tempos. Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Sabe qual o tema principal dessa declaração? Paternidade e filiação. E esse mesmo relacionamento que o Pai tinha com o Filho Jesus, Ele quer ter com você. Gente, eu trabalho muito com isso, eu sei o que eu estou falando. Não tem uma pessoa nesse salão
que não precise da paternidade de Deus, porque teve uma paternidade perfeita. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, nós somos resultados. Quantos filhos a gente tem aqui? Todos nós somos resultados de uma paternidade que falhou em algum lugar. Mas se a sua paternidade, ou seja, se a paternidade que você recebeu foi muito boa e falhou pouco, nem assim, essa paternidade dos céus não é importante sobre a sua vida. Todos nós precisamos ter a revelação de que nós temos um Pai perfeito. Nós temos paternidade e filiação, sabe por quê? Porque você tem um pai, você tem uma... Vamos falar isso direito? Diga, eu tenho... Sabe, o batismo, além de ser essa declaração pública de tudo o que eu falei nessa noite, ele é um encontro com a paternidade do Pai dos céus. Nessa noite, os nossos batizandos descerão as águas e vocês sairão das águas com uma marca que vai fazer distinção entre vocês e os demais. Vocês serão reconhecidos no mundo espiritual. Mas quando vocês saírem das águas, ouça: você é meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu tenho toda a minha alegria. Aleluia. Quantos filhos amados a gente tem aqui? Levanta essa mão. Fica de pé comigo.